Olá a todos, bem-vindos ao curso sobre PowerShell voltado para a administração de servidores e workstation. Sou Wagner Martini e trago esse conteúdo com foco na utilização real e simples. Vou abordar apenas os pontos com foco na utilização de administração. Claro que PowerShell é muito mais abrangente e poderoso, mas a ideia é de uma forma simples e não exaustiva, passar para você as bases principais para que possa sozinho prosseguir gradualmente de forma autônoma. E vamos começar com a história do PowerShell. A Microsoft lançou PowerShell em 2006, em resposta à necessidade de ter uma ferramenta mais poderosa e até diria espelhada no Shell de Linux, pois em 2008 a Microsoft veio lançar o Windows Server Core sem interface gráfica completa. Instalação e atualização do PowerShell. Antes de iniciarmos, devemos garantir que temos instalado a última versão disponível do PowerShell. Podemos utilizar o comando winget ou fazer o download do site da Microsoft. Lembrando que todos os conteúdos devem ser executados em modo elevado. Também depois da instalação é importante também atualizar a parte de ajuda, ou seja, tudo o que é o conteúdo do help. Ainda mais para quem está iniciando, vai ser uma grande ajuda. Módulos no PowerShell. Existe também para o PowerShell módulos extras, por exemplo, comandos específicos para gerir a VMware, Active Directory ou até mesmo sistemas na cloud do Azure. Os módulos são conjuntos de funcionalidades. Por exemplo, aqui temos o comando find module para procurar, depois temos install module para instalar e o update module para atualizar. Também existe comando para remover. Nesse caso, podemos procurar pelo módulo específico que estamos à procura, tanto pelo repositório ou efetuar pelo download do mesmo site do fabricante. Nesse caso, imagina, vamos procurar aqui pelo VMware, podemos procurar pelo repositório, que nesse caso o comando seria esse, find module repository. O PS Gallery é um repositório da Microsoft oficial. E depois fazer o filtro aqui para o VMware. Então, depois de encontrar esse comando, fazemos a instalação a partir do comando install module. PowerShellize, que quer dizer Integrated Script Environment. Sendo o PowerShell uma linguagem de script em um ambiente de linha de comando, o PowerShellize oferece uma interface gráfica para criar e executar scripts de maneira prática. Dicas úteis. Para completar comandos e nomes de ficheiros, use a tecla Tab para completar nome de comandos, caminhos de ficheiros e nomes de command letters, nome de variáveis e muito mais. Também pode pressionar o Tab para completar automaticamente ou mostrar sugestões. O histórico de comandos é através das setas para cima e para baixo, ou até mesmo o comando history. Alias. PowerShell possui alias para command letters comuns, por exemplo, dir é um alias para getChildrenItem. Podemos ver a lista do alias através do comando getAlias. Ctrl+C para cancelar. Ctrl+C vai interromper a execução de um comando ou script em andamento. Para guardar o resultado no ficheiro de uma forma simples, podemos usar o sinal de maior para redirecionar o resultado. Por exemplo, get o sinal de maior e nesse caso processo.txt. Portanto, ele vai guardar o resultado nesse ficheiro chamado processo.txt. Iremos abordar mais à frente outros métodos.
Outra dica também, as variáveis do ambiente, podemos usar aqui a série de variáveis de acordo com o environment. Por exemplo, o nome do computador, o username que está nesse momento ligado no computador. Tanto, e devemos aqui, para ver todas as variáveis, podemos aqui get sheet item environment. Aspas. Podemos usar aspas simples ou duplas. A principal diferença é que com as aspas duplas podemos utilizar variáveis. As strings, que no fundo são os textos que estão delimitados por aspas simples, são literais e significa que o texto dentro delas é tratado literalmente, sem expansão de variáveis. Nesse caso, com a aspa simples, Olá Mundo é exibido exatamente como está. Agora, se uma string for delimitada por aspas duplas, então é possível fazer expansão de uma variável. Por exemplo, Olá, e o sinal de dólar, nesse caso nome, é uma variável chamada nome. Irá substituir o nome pelo valor que está dentro do nome. Commandlets são os principais blocos de construção do PowerShell. Uma commandlet é uma abreviação de commandlet, sendo um comando de alto nível escrito em uma linguagem do framework.net, como C#, e executado pelo runtime do PowerShell. As chaves indicam a criação de um script block, uma seção de código que pode conter um ou mais comandos. Os scripts blocks são utilizados em command letters, como o where object, que vamos ver mais à frente. Nomenclatura e comandos get, set. A nomenclatura é intuitiva, pois os comandos começam com get, traço, geralmente são utilizados para obter informações. E os comandos que começam com set, traço, são utilizados para fazer alterações ou definir configurações. Aqui um exemplo do comando getProcess, que ele acaba buscando a lista de processos que estão em execução no sistema. E há outros, por exemplo, o getService, que tira uma lista, que dá uma lista de serviços instalados e seu estado. Temos também aqui a parte do outro comando, que é o get-net TCP connection, onde irá mostrar as conexões TCP ativas. No caso do set, podemos alterar configurações. Por exemplo, o set execution policy é usado para definir a política de execução de script. Por exemplo, no caso do set net IP address, é usado para configurar um endereço de IP utilizando o PowerShell. E também podemos aqui com o set service alterar, por exemplo, o tipo de arranque de um serviço. Existem também outros tipos de opções, nomeadamente Restart Service, Stop Service, que não são necessariamente o set ou get, são utilizados para uma ação. Portanto, apesar de ser intuitivo, é sempre importante explorar o PowerShell para compreender essa nomenclatura existente. Um dos comandos úteis é o getCommand. Ele vai exibir uma lista completa de todos os comandos disponíveis. Podemos utilizar também o comando help mais o comando, que irá mostrar informações detalhadas de como utilizar, inclusive com alguns exemplos e referências. Neste exemplo, podemos fazer o comando help set service. O operador de pipeline, ou pipe. O PowerShell realiza operações subsequentes sem precisar armazená-los em uma variável intermediária. Nesse caso, utilizamos o pipe. Neste exemplo, getProcess, temos aqui o pipe select string. E depois vamos aqui colocar aqui cron. Nesse caso, o getProcess irá retornar todos os processos em execução, né? E o pipe
envia esses resultados para o select string, que tem a função de filtrar os resultados, né? E iremos só ver na lista que irá aparecer do comando só resultados com a palavra Chrome. Aqui, demonstração de comandos básicos no PowerShell. Como nos exemplos que já demos passado, podemos aqui ver que os comandos, por exemplo, getProcess, que irá listar todos os processos que estão em execução. Temos também, para ver os serviços, getService, o getNet TCP Connection, para ver todas as conexões TCP ativas. E temos aqui um outro exemplo, get-hotfix, que exibe os updates instalados. Formatação e exportação de resultados. Os comandos get podem gerar muita informação, mas podemos utilizar algumas técnicas para filtrar e exportar os resultados. Nesse caso, temos aqui o select string. Ele filtra o texto, dê um resultado. Aqui nesse exemplo, getProcess, colocamos aqui o pipe, select string, pattern explorer. Alguns comandos têm a opção para filtrar incluída. Por exemplo, getProcess-name explorer. O resultado será diferente nas duas opções, porque no caso do select string, ele irá mostrar o texto que procuramos. Ou seja, o comando, quando for executado, o select string vai pegar tudo que é o texto, por exemplo, explorer, nesse caso, e vai colocar tudo que é explorer, sem qualquer tipo de contexto. Apareceu o explorer, ele coloca. No caso de utilizar o getProcess-name, que está embutido no comando, ele vai realmente colocar a informação do explorer, por exemplo, o ID do processo, esse tipo de informação. Portanto, ele não vai só filtrar o texto, ele vai filtrar mesmo o processo e dar toda a informação. Como podemos observar, o resultado apresentado é diferente dos dois casos. No primeiro caso, utilizando a select-string, só irá aparecer esse texto, onde aparece o texto ou a string explorer, e no caso de utilizar o traço name, portanto, irá aparecer o processo explorer e toda a informação dele no contexto do processo. Portanto, aqui temos aqui a parte CPU, tanto o ID e a informação do processo. Temos agora outro método, que é utilizando o WhereObject, que é a opção para filtrar o resultado através de uma condição, ou seja, será apenas mostrado resultados aplicando um critério. Exemplo, do getService com o pipe WhereObject, onde é que nós temos aqui a variável status e vamos procurar pelas que tiverem running. Portanto, o pipe é utilizado para enviar o resultado do getService para o WhereObject, que nós já vimos. Depois temos aqui a chaveta, portanto, onde temos aqui o status igual a running. É o script block utilizado como uma condição do WhereObject. O S representa cada objeto, portanto ele vai fazer uma listagem de todos os objetos. Nesse caso, cada objeto é retornado pelo getService. O status é a propriedade status de cada objeto. Quando nós fazemos um getService, vai aparecer o nome do serviço e vai ter também o status do serviço. E nesse caso é status. O "-" é o operador de comparação, verificando os estados é igual. Aqui temos o resultado do comando. Portanto, se formos observar, só aparece uma lista de todos que estejam running aqui no status. Format list ou FL também são comandos úteis. Podemos colocar para formatar a saída para uma lista.
Ou seja, get process pipe format list name, vírgula, id, o resultado sairá numa lista com as colunas, uma de nome e outra de id. Existem também outras opções como o format table ou FT, que formata a saída numa tabela. O exemplo de filtragem de resultados usado o pipe é guardado em um ficheiro CSV. Por exemplo, aqui nesse caso, depois do comandos, colocamos aqui novamente o pipe e fazemos aqui o export-csv -path, colocamos aqui o caminho e o nome do ficheiro. E depois temos aqui o NoType Information, que basicamente não colocará no CSV informações adicionais do tipo de dados que são exportados. Portanto, esse comando, como diz aqui, irá listar todos os serviços que estão em execução e guardar o resultado no CSV. Como podemos observar, do lado esquerdo temos o Format List e do lado direito temos o Format Table. A diferença entre os dois resultados. Scripts no PowerShell. Tanto o script também no PowerShell são guardados pela extensão PS1, que é utilizado para automatizar tarefas. O script nada mais é que um ficheiro de texto que contém comandos em PowerShell para execução. Entretanto, o Windows tem mecanismos de proteção para execução de script. Com esse comando que está aqui listado, que é o get execution policy, podemos ver como é que está configurado a permissão ou não para a execução de script. Para testes podemos desativar essa proteção, mas em ambientes de produção é necessário verificar as políticas em vigor. Nesse caso, for numa empresa, convém verificar sempre essa situação. Nesse caso, para podermos desativar ou permitir que sejam, nesse caso, corrido script, utilizamos o comando set execution policy, o scope que é o current user, está sobre o user atual, e dizer que é unrestricted. Tanto variáveis no PowerShell. As variáveis são utilizadas para armazenar dados temporários. Exemplo, o sinal de dólar nome igual a João. Tanto essa variável contém o texto João. Outro comando também importante no PowerShell é o write host. Ele basicamente irá exibir informações durante sua execução. Nesse caso aqui, write host, arrancar script, irá aparecer na janela o texto arrancar script. Tanto comentários, o remark no PowerShell são inseridos utilizando o cardinal. Eles não afetam a execução do script, mas são importantes para documentar e explicar partes do código para uma melhor compreensão. Que nesse exemplo nós colocamos no script, o cardinal definir uma variável, isso aqui não é interpretado pelo script, e depois aqui definimos essa variável. Portanto, a estrutura condicional if. O if é usado para tomar decisões baseadas em condições. Nesse exemplo, nós definimos aqui uma variável que é igual a 10. E nós aqui com o if, obedecendo aqui os parênteses e também a chave, ou seja, a chave devemos aqui sempre iniciar com a abertura da chave e depois o fecho no fim. Aqui nesse caso, if a variável se for igual a 10, ele vai escrever então, ele vai dizer, o write host vai escrever, o número é igual a 10. Else, ou seja, diferente dessa condição em cima, ele então irá, nesse caso, executar esse comando, que é o write host, o número é diferente de 10. Nesse caso, sendo igual a 10, ele vai então executar esse comando aqui. Importante nesse exemplo, o menos é que verifica a igualdade.
Outros operadores também incluem o NE, que é diferente, o LT e o GT, que é maior. Aqui temos a lista completa dos operadores, portanto já expliquei, temos aqui o EQ, que é igual a, o menos NE, que é diferente de, o LT, que é menor que, QT maior que, depois temos aqui o LE menor ou igual, e o GE, que é maior ou igual. Além do if e do else, PowerShell suporta else if para múltiplas condições. Utilizando o mesmo exemplo que vimos agora há pouco, nesse caso aqui temos as várias variáveis e temos aqui então uma terceira condição, que é else if. Nesse caso é se a variável número igual a 10, se o número é maior que 10 e todo o resto, nesse caso, seria se é menor que 10. E nesse caso, podemos utilizar o PowerShell ISE para fazer os testes. Portanto, montamos aqui um script de acordo com esse teste e conseguimos aqui no Power ISE, ao executar a partir desse botão, ele vai dar aqui o resultado, é maior de idade, nesse caso. Podemos ver aqui pelo if, maior de idade. O loop for each é usado para percorrer cada elemento presente em um array. Um array é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos do mesmo tipo, organizados de forma sequencial em memória. Basicamente é uma lista. Aqui no exemplo, vamos aqui montar um array. Por exemplo, a variável nome vai incluir Maria, João, Pedro. Portanto, o for each vai percorrer os nomes. Nesse caso, depois iremos então com o comando write-host, olá e as variáveis. Podemos ver aqui o resultado no final. Irá assejada 3 linhas, porque nesse caso nós tínhamos 3 nomes na lista, tanto 3 listas com o olá, e depois temos aqui a dinâmica da variável nesse caso. Esse loop é útil para aceder individualmente cada item num array. Executar operações específicas em cada um deles, nesse caso a operação seria um comando. No exemplo foi um write-host, mas poderíamos executar tarefas específicas, por exemplo, apagar um utilizador que estava num servidor, por exemplo, uma lista de utilizadores. Podemos aqui executar, por exemplo, um apagar ou até mesmo mudar a password de todos esses utilizadores específicos. Script avançado interagindo com ficheiros. Nesse exemplo, vamos buscar aqui, vamos carregar a variável chamada data, importando o ficheiro cusers.csv. Aplicamos for each user em data. Nesse caso, o script vai buscar apenas os dados da coluna user. Como podemos ver aqui o exemplo do ficheiro CSV, temos aqui uma coluna nome, onde tem o nome, né, que nesse caso é separado pela vírgula, e depois a coluna user, temos aqui os users. Portanto, ele vai buscar o user, ou seja, nesse caso aqui temos 2 linhas, ele vai buscar as 2 linhas dentro do data. Data é a variável do que nós importamos. E depois tem aqui o comando, ele vai executar para cada uma, ele vai executar o comando set add_user, que basicamente o set add_user é alterar o parâmetro, né, um objeto de um username na Active Directory. Nesse caso, o user, então nós vamos por aqui a variável user.username,
description assistant. Nesse caso aqui, o comando, para cada utilizador que está aqui, ele vai adicionar o campo ou alterar o campo description do user da Active Directory com o texto assistente. Nesse script, podemos aqui ter aqui uma instalação de atualização. Por exemplo, vamos aqui definir a variável, o número ou código do update da Microsoft. Nesse caso aqui é um exemplo. Começa sempre por QB e um número. Vamos definir o caminho e o local do ficheiro do update. Nesse caso, o nome do ficheiro tem que ser a variável qb.msu, nesse caso. Depois temos aqui o caminho para fazer guardar os logs da instalação. Portanto, começamos aqui então pela verificação se existe esse update instalado. Nesse caso é o get hotfix id, está dentro do if, mas como podem ver temos aqui uma diferença. O sinal de exclamação aqui é uma negação. Portanto, nesse caso se não existir esse resultado que está aqui, ele então vai correr esses comandos que estamos aqui embaixo. Nesse caso, write host ele vai indicar que não está instalado, então vai aparecer um texto na janela do script a correr esse texto que não foi encontrado e vai instalar. E depois vamos aqui correr o processo de instalação. Portanto, podemos aqui ver nos argumentos, ele vai colocar aqui o nome do ficheiro que nós definimos aqui em cima, e também vai ter aqui a parte do log. Caso esteja instalado, ele então vai só indicar no script dizer que já está instalado. E sempre aqui de uma forma mais intuitiva, mais simples, nós podemos testar os scripts e testar o PowerShell utilizando o PowerShell Wise. Nesse caso, o exemplo que temos aqui, portanto, como podemos ver, ele correu e disse que nesse caso já está instalado. Portanto, nesse exemplo que eu fiz aqui, coloquei um código de um hotfix que já estava instalado no Windows para fazer esse exemplo. Para concluir, espero que tenham gostado do curso. Foi um curso que eu fiz justamente com uma forma simples e básica, mais focada na administração. Eu vejo muita pouca informação sobre isso, vejo algo muito mais abrangente. E é verdade, o PowerShell é muito mais abrangente. Mas uma coisa é a gente fazer um curso completo e outra coisa a gente, pelo menos, arrancar com as principais necessidades que temos hoje, que é a automatização de tarefas e administração dos sistemas. Portanto, continue a explorar, junte os comandos, procure na internet, nos motores de buscas, copie, faça um teste em ambiente controlado. Isso é muito importante, muito cuidado de executar comandos ou scripts em sistemas de produção, pode ser desastroso. Teste fazer cuidadosamente antes da execução. Se gostou, faz um like, se inscreva no canal. Obrigado.